Fala galera, aqui é o professor Thiago de Oliveira e a gente não vai demorar hoje não, vamos lá. Bom, só para recapitular para quem não viu o outro vídeo, a gente está falando sobre fontes de alimentação linear, que basicamente é um tipo de circuito que vai pegar a tensão da rede elétrica que a gente tem aqui nos seus diversos níveis e vai converter para uma tensão contínua de tensões de níveis mais baixos, né, 15 volts, 5 volts, para alimentar circuitos eletrônicos, beleza? E a gente comentou sobre a estrutura dessa fonte, né, um circuito simples, com baixa quantidade de componentes, e a gente está falando do primeiro elemento aqui, que são os retificadores. No vídeo anterior a gente falou sobre o retificador de meia onda, a gente analisou ele completamente, e hoje a gente vai falar sobre os retificadores de onda completa, que no caso são os retificadores em ponte e o retificador com TAP central, beleza? Que são esses dois que estão no canto da tela. Bom, vamos lá. Então, começando por retificador em ponte, então lembrando, né, a gente tem aqui a nossa rede elétrica que vai estar aplicada ao primário do nosso transformador. Esse transformador é importante porque eu preciso pegar lá a tensão da rede elétrica, que é bastante grande, e escalonar ela para ficar mais próximo das pequenas tensões contínuas que eu quero utilizar para alimentar os meus circuitos eletrônicos, né? Como é um circuito linear, eu não tenho outro jeito a não ser usar esse transformador de baixa frequência para poder fazer esse abaixamento. E o retificador em ponte, que vai ser o primeiro que a gente vai falar hoje, ele tem essa estrutura, né, onde eu tenho 4 diodos para fazer a condução dos dois semiciclos da minha tensão de secundário para a minha carga, beleza? Muita gente tem dificuldade de ler esse desenho, eu também não gosto muito desse desenho, esse losango aí. Eu prefiro fazer esse desenho como uma ponte, que você pode enxergar da seguinte forma também, como isso aqui, como vocês podem ver aqui, onde aqui é a saída para a carga, que são esses dois terminais aqui, né? E esses dois pontos aqui são as tensões do secundário. Então vai ser esse ponto e esse ponto aqui. Então são dois desenhos que são iguais, só está redesenhado. Eu gosto mais dessa representação aqui, que é mais limpa, né? Mas quando você vai olhar a literatura de eletrônica analógica e muitos esquemáticos por aí, você vai encontrar esse desenho com losango aí, então é importante entendê-lo. Bom, como eu falei, a forma mais interessante para a gente analisar esse cara é fazendo uma análise de oscilograma, onde a gente pode pegar aqui três tensões, basicamente, a tensão do secundário, onde eu estou chamando a tensão máxima do secundário do meu transformador de V2 pico, né, com um chapéuzinho, só para a gente ter essa nomenclatura, né? E eu quero ver como é que fica a tensão na carga e como é que fica a tensão no meu diodo para eu tirar todas as informações que eu preciso, beleza? Então, primeira questão, antes de eu começar a desenhar aqui as formas de onda, vamos tentar entender como que esse circuito vai funcionar em cada semiciclo da minha tensão do secundário. Então, pensa o seguinte, quando eu tiver uma tensão positiva, eu estiver no semiciclo positivo, como é que esse circuito vai funcionar? Eu vou ter uma tensão com essa polaridade aqui no secundário do meu transformador, que vai tentar forçar uma corrente a circular no meu circuito. Daí a gente sabe que a corrente vai sair do terminal positivo e vai querer voltar no terminal negativo, né? Qual é o caminho possível para isso acontecer? Bom, olha só. Se essa corrente chegar aqui nesse nó, aqui em cima, ela obviamente não vai poder passar por esse diodo, porque ele está bloqueando o caminho. Então o único caminho possível é passar por esse diodo aqui, beleza? De novo, chegando nesse próximo nó, ela não pode voltar por esse diodo aqui, porque também vai estar bloqueando o caminho da corrente, e vai passar agora pela nossa carga, nesse sentido, beleza? Vamos voltar com a corrente aqui. Quando chegar nesse nó seguinte, muita gente pode ter a confusão, ela não pode voltar por esse diodo, porque senão ela fecharia um curto aqui pelo caminho que ela já seguiu. Isso não faz sentido. Então, o único caminho possível por essa corrente é circular por esse diodo aqui de baixo, né? Ao chegar nesse nó, pelo mesmo motivo, ela não vai conduzir por esse outro diodo, porque senão ela fecha um curto no caminho que ela já passou, e aí ela basicamente vai voltar para o transformador. Então perceba que o caminho da corrente é qual? É esse aqui. Vamos ter uma corrente passando por aqui, passando por esse resistor, passando por esse diodo e voltando. Beleza? Então esse é o caminho da corrente no semiciclo positivo. Beleza? E aí é como se fosse uma condução de meia onda. Então nesse semiciclo que eu vou ver na saída é um pedaço da tensão da rede, né? Ela não vai ser igual porque eu preciso ter a condução dos dois diodos para eu finalmente ver uma tensão aparecendo na minha carga, né? Então tem um deslocamento aí de 1.4 volts, que é a condução de dois diodos. Por isso, a tensão de pico dessa forma de onda aqui, que a gente chamou de VP, ela é, na verdade,
Vp é igual à tensão de pico do secundário menos 1,4 volts, beleza? Isso é importante da gente lembrar. Bom, e agora? E no semiciclo negativo, como é que esse circuito se comporta? Bom, no semiciclo negativo, a polaridade da tensão do secundário inverteu, e aí ele vai tentar de novo empurrar a corrente para a carga. Essa corrente agora tem que vir por aqui, nesse sentido, e voltar aqui em cima. E aí, qual que é o caminho? A lógica é exatamente igual ao que a gente discutiu, né? Nesse nó aqui, a corrente só vai poder vir por esse caminho, nesse diodo. Nesse nó aqui, ela vai ter que vir para a carga. Perceba que ela passa exatamente no mesmo sentido que ela passou no semiciclo positivo, na carga, né? Depois ela vai voltar por esse caminho aqui até esse nó aqui de cima, e aí ela vai circular assim para voltar. Então, de novo, meu caminho agora vai ser qual? Eu vou vir por aqui, passar por toda essa volta e depois fechar o caminho aqui em cima. Beleza? O que eu vou ver na saída? Eu vou ver também como se fosse uma outra meia onda ali acontecendo. Só que como esses dois eventos acontecem simultaneamente, né, o que eu vou perceber na saída da minha fonte é essa forma de onda que tem duas lombadas aqui. Então eu tenho uma onda retificada que tem dois pulsos, né? Um pulso no semiciclo positivo e um pulso no semiciclo negativo, beleza? No vídeo anterior a gente discutiu como é que a gente calcula a tensão média dessas formas de onda, né? Que vai ser um valor constante que eu considero como sendo a tensão contínua existente nesse circuito, beleza? E a gente viu que para calcular isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a área sobre essas curvas, né? Somar essas áreas e dividir pelo período dessa forma de onda, porque a cada período esses formatos vão se repetindo, né? No vídeo anterior a gente viu que para uma dessas lombadas, para um desses pulsos, o valor médio, né, é aproximadamente igual à tensão de pico sobre π. Beleza? A gente tem até um vídeo que mostra a dedução completa dessa equação. Beleza? Só que agora, como eu tenho duas lombadas, acho que fica até intuitivo entender que a tensão média vai ser 2 vezes Vp sobre π. Ou seja, 2 vezes a tensão média que eu teria com um pulso só. Como eu tenho dois pulsos, eu dobrei a minha tensão média. É muito simples, beleza? E aí, o que mais que a gente pode discutir? Uma vez que eu tenho uma tensão média sobre a minha carga, que eu já agora sei calcular, eu posso falar também que eu tenho uma corrente média. Beleza? E essa corrente média, obviamente, vai ser a tensão média dividido pela resistência, né? Lei de Ohm, básica. A questão agora é qual que é a corrente média nos diodos. Isso é importante porque eu preciso selecionar um diodo. Eu tenho que saber qual que é a tensão que esse diodo vai bloquear e qual que é a corrente que ele vai conduzir, né? Lá no retificador de meia onda, era igual a corrente média na carga e no diodo, porque eu só tinha um diodo. Agora eu não. Agora eu tenho um conjunto de diodos, sendo que cada conjunto, cada par de diodos conduz metade do semiciclo. Se eu conduzo metade do tempo, e o valor médio calculado dividindo pelo período que eu estou conduzindo, também acho que fica intuitivo entender que a corrente média no meu diodo, em cada um dos meus diodos, vai ser igual à corrente média que eu tenho na minha carga dividido por 2, porque cada diodo conduz só metade do tempo, beleza? E por fim, a gente tem que entender agora qual que é a máxima tensão reversa sobre os nossos diodos. Só recapitulando, o que é isso? Um diodo ele tem uma tensão de avalanche, eu tenho que garantir que o diodo que eu selecionei para esse circuito não tenha uma tensão de avalanche menor do que a máxima tensão negativa que vai aparecer no meu diodo. Bom, se eu for plotar qual que é a forma de onda de condução do meu diodo, de cada um dos meus diodos, eu vou encontrar esse formato. Então, esse aqui é para os diodos que conduzem no semiciclo positivo. Eu tenho, então, no semiciclo positivo, o diodo conduzindo, então eu tenho aqui 0,7 volts. E no semiciclo negativo, o diodo absorve toda a tensão da rede. Beleza? Qual que é a tensão de pico reversa? É a tensão que acontece quando eu estiver no pico negativo da minha forma de onda, né? Que a gente chama aqui de TPI, tensão de pico inversa. Beleza? Como é que eu vou deduzir esse valor, né? Pode parecer complexo, mas tem um jeito simples. Olha só. Vamos pensar o seguinte, quando o meu diodo do semiciclo positivo, que são esses dois diodos aqui, ó, estão bloqueados, né? O que acontece? Acontece que os outros diodos estão conduzindo. Então vamos imaginar o seguinte, ó, semiciclo negativo, né? Que é onde isso acontece. Eu tenho essa polaridade, então aqui eu tenho o que eu chamei de V2 pico,
né, que é a tensão de pico máxima do meu secundário. Esse diodo aqui, ó, está conduzindo com 0,7 volts, beleza? Então, neste nó aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho V2 pico menos 0,7, tá? E eu estou tomando este nó aqui como sendo a minha referência. Então, qual que é a tensão de pico reversa neste diodo, né? Ela vai ser a tensão de pico do meu secundário menos 0,7. Tranquilo? Essa é a tensão de pico reversa para o retificador onda completa em ponte. Bacana? Então aqui a gente levantou todos os parâmetros que a gente poderia levantar para esse circuito aqui, tá bom? Então rapidamente a gente pode falar sobre o retificador onda completa com tap central, porque ele vai ser muito semelhante, né? De novo, vamos traçar aqui nosso oscilograma, beleza? E vamos entender o seguinte, o tap central faz o quê? Ele basicamente divide a tensão do secundário em duas, beleza? Então tem duas tensões de secundário aqui, tá bom? E esse circuito vai funcionar basicamente como sendo dois retificadores de meia onda. Então no semiciclo positivo, o que eu tenho é que esse diodo de cima aqui conduz a corrente para o meio do tap central. Então eu posso até falar que o meu tap central é o meu terra do meu circuito, por exemplo, né? Então eu conduzo e eu vou ver uma tensão na saída que é basicamente uma tensão retificada de meia onda. E no semiciclo negativo, o que eu tenho é o diodo de baixo conduzindo, né, para o tap central também. E aí eu vou ver um novo formato parecido com a meia onda aqui na saída do meu circuito. Percebam que a forma de onda que a gente obtém é exatamente igual à forma de onda do retificador de onda completa em ponte. Então quando a gente for olhar também a tensão do diodo, como vocês podem ver, ela tem mais ou menos o mesmo formato. Então como é que ficam as formas de onda? Bom, a tensão média tem a mesma equação, 2 vezes Vp sobre π. A única questão agora é que o Vp ele é igual a tensão de secundário menos 0,7 volts, porque eu só tenho agora um diodo conduzindo. Mas uma coisa que eu tenho que lembrar é que o meu secundário agora tem 2 enrolamentos, beleza? Então isso vai fazer uma pequena diferença em algumas análises, tá? Mas a equação de saída da tensão média é igual. Da mesma forma, a corrente média na carga é igual que a gente acabou de discutir para o retificador em ponte, e a corrente média nos diodos também, porque cada um desses dois diodos conduzem só meio ciclo. Então também eles dividem a corrente média igualmente entre eles. Tá bom? Aqui, o que fica diferente aqui, basicamente, é a TPI. A TPI. Por quê? Porque a TPI agora vai acontecer também quando um diodo está bloqueado. E se a gente for fazer a análise, vamos supor que como que esse circuito se comporta, na hora que o diodo de baixo estiver conduzindo com seus 0,7 volts, a tensão neste nó aqui, ela vai ser a tensão V2 pico menos 0,7. Só que a tensão neste nó aqui, que está no anodo do diodo, ela não é minha referência, porque minha referência é o tap central, meu terra está aqui. Essa tensão aqui, ela vai ser menos a tensão de pico do secundário, beleza? Com isso, qual que é a tensão sobre o diodo? Ela vai ser igual a duas tensões de pico do secundário menos 0,7. Esse 2 vem pelo fato de agora o meu tap central dividir o secundário em 2, o que faz com que a tensão reversa seja muito mais alta. Então, só para fazer uma comparação simples entre o retificador em ponte e o retificador tap central, o que eu tenho? O retificador em ponte ele tem o dobro de diodos, né, tem 2 vezes diodos. A queda de tensão na condução é um pouco maior, é de 1,4 volts, ao contrário do 0,7 que a gente vai ter aqui na condução do tap central. Nos dois casos, a corrente no diodo é a metade da corrente média na carga, só que o tap central eu vou exigir o dobro de tensão reversa dos meus diodos do que o meu retificador em ponte, beleza? Isso é problemático? Nem tanto, é uma questão de escolha mesmo, tá? Porque diodos com tensões reversas altas não são caros nem difíceis de encontrar, tá? Então é uma questão de escolha mesmo de o que você quer utilizar nos seus projetos. Mas basicamente a análise dos retificadores de onda completa é essa que eu mostrei. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, só lembrando uma coisa, como a gente comentou no vídeo passado, o retificador de meia onda ele tinha uma desvantagem que ele injetava corrente contínua no transformador do circuito, né? Bom, os retificadores de onda completa tem uma das grandes vantagens que como ele tem uma condução tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, se eu for olhar a corrente que o transformador está entregando, ela vai ser uma corrente mais próxima de uma senoide. Então não tem corrente contínua sendo injetada no meu transformador, é por isso que quando a gente vai ver fontes de alimentação,
os retificadores que eu vou efetivamente encontrar ali, eu vou encontrar tanto o retificador em ponte quanto o retificador em tapa central, beleza? Eu vou encontrar os dois normalmente, mas é uma característica importante que a gente tem que mencionar, né? Eu não injeto corrente contínua no transformador se eu usar um retificador de onda completa, beleza? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre como que esses circuitos retificadores vão se comportar quando a gente coloca um filtro capacitivo, ou seja, coloca um capacitor em paralelo com a carga para tentar melhorar essa forma de onda, porque a gente pode ver aqui que os ripples ainda são muito grandes. A gente tem um circuito com pulsos muito evidentes, né, na saída, e eu quero alisar isso para uma tensão um pouco mais contínua, e a gente vai usar um filtro capacitivo para isso. A gente discute o que ele faz, como que a gente analisa nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!